Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações de acordo ao local e ao horário que você se encontra. Estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, para trazer um conteúdo rico e poderosíssimo, exclusivamente para você que está aí do outro lado, você que está nesta comunidade, você que foi o escolhido de hoje para receber então esta palavra. Bem, hoje nós teremos a falar sobre uma temática muito interessante, a metáfora dos odres velhos e do vinho novo. Para quem é cristão, deve conhecer, mas se você não é cristão, permita-me fazer uma breve apresentação desta metáfora. Nós vamos encontrá-la no livro de Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 16 a 17. Vamos acompanhar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Presta atenção agora ao 17, onde está centrado o tema da nossa aula de hoje. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar para que Deus direcione a nossa aula, para que o Espírito Santo me use e fale diretamente contigo. Bendito Pai, Pai amado, graças te damos porque Tu és bom, porque Tu nos ouves e porque a Tua graça e misericórdia é tamanha e renova-se a cada manhã. Nesta hora estamos reunidos para ouvir a Tua voz, para aprendermos contigo, Pai. Ministra em nossos corações, abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ouvir e compreender a Tua palavra e, acima de tudo, guardá-la em nossos corações, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti, Deus da glória. Obrigado mais uma vez por este momento. Nós repreendemos e cancelamos todo espírito de perturbação, todo espírito de preguiça, todo espírito que quer nos tirar o entendimento, Pai, e clamamos desde já por um entendimento espiritual, um discernimento espiritual, ó Deus da glória, que o Teu Espírito Santo nos concede esta capacidade de interpretar, entender e interiorizar a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. Amém. Amém e amém. Veja, nós carregamos uma crença muito forte, porque nós acreditamos nisso, nós vivemos disso. Nós acreditamos que a fé é o fundamento e o fim das coisas. Deus, a palavra de Deus, é o fundamento e o fim das coisas. E por se tratar do Gabriel, uma pessoa totalmente cristã, filho do Deus vivo, todas as minhas abordagens terão como fundamento a Bíblia. Mas vejam, você sabia que o facto de você estar aqui demonstra uma grande relevância que você tem para o mundo? Não é por se tratar de mais uma aula, não é por se tratar de uma masterclass ou por se tratar de uma instrução de Deus para a sua vida. Mas veja, você está aqui neste momento porque você quer receber algo novo. Você está aqui neste momento porque você quer aprender algo novo e receber, interiorizar e praticar para que você alcance uma nova transformação, um novo resultado, um novo nível. Mas há coisas que Deus quer fazer, que Deus quer derramar nas nossas vidas, só que Deus não desperdiça vinho novo em odres velhos. Deus não, anota aí, vou repetir, Deus não desperdiça vinho novo em odres velhos. Qual é o nosso problema muitas vezes? Vamos aqui trazer uma analogia muito simples. Quando nós falamos em odres, nós estamos a falar em recipientes onde aquele vinho é colocado. E nós vamos ler aqui a palavra de Deus a dizer, no verso 7, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem,
o vinho se derrama e os odres se perdem. Ou seja, é impossível nós querermos derramar um vinho novo ou algo novo, algum líquido novo e precioso em uma estrutura que não tem capacidade de suportar este líquido. Veja, este copo d'água, por exemplo, se ele tivesse com rachaduras, se ele tivesse partido, não tivesse estrutura para suportar algum líquido, ao colocar líquido aqui, nós estamos a desperdiçar o líquido, porque veja, se tiver uma abertura, se tiver um vazamento, o líquido vai cair. Contextualizando, isso acontece muito nas nossas vidas. Às vezes Deus tem algo para nós, Deus tem algo novo, Deus tem alguma proposta, Deus tem alguma nova promoção, Deus tem uma bênção, o que quer que seja. Porém, nós não temos capacidade de receber, não temos capacidade de suportar aquilo. A primeira coisa que nós devemos compreender é que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Para você acessar o novo, você precisa trabalhar na tua estrutura. Porque há muita coisa que você quer acessar, mas você não acessa porque você não tem capacidade de suportar. Não é sobre aquilo que Deus quer te dar, é sobre a tua capacidade de suportar aquilo que Deus já preparou para ti. Veja, nós vamos entender aqui que o vinho novo não se aplica pura e simplesmente ao vinho como bebida. Nós podemos utilizar este exemplo para falar também de coisas, estações, aquilo que Deus está prestes a fazer, aquilo que Deus quer te dar, novas experiências, novas revelações, novos ministérios, novas bênçãos. E os odres velhos não representam apenas recipientes velhos onde aquele vinho pode ser colocado, mas eles também representam estruturas antigas, mentalidades com problemas de suportar novos ensinos, novos paradigmas, uma mentalidade rígida, hábitos antigos que não suportam a nova transformação. E assim como o odre precisava ser flexível e renovado para suportar o vinho novo, nós também precisamos passar por processos internos de transformação para não rompermos diante daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Anota aí o primeiro código. O problema não é Deus querer derramar o novo. O problema é a nossa capacidade de contê-lo e suportá-lo. Vou repetir. Não é sobre aquilo que Deus quer derramar. É sobre a nossa capacidade de suportar aquilo e de conter aquilo que Deus quer derramar em nossas vidas. Abra a tua Bíblia agora no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 43. Os versos de 18 a 19. Assim diz a palavra de Deus. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Palavra do Senhor. Veja, nesta passagem bíblica Deus nos fala muito sobre aquilo que Ele quer fazer, sobre aquilo que Ele já preparou para colocar em nossas vidas, nos ambientes em que nos encontramos, mas Deus não consegue colocar por uma única razão. Eu e tu não temos capacidade para permitir com que Deus coloque aquilo. Veja, Deus está aqui a dizer, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Anota o código. O passado serve como experiência, mas não como referência. Eu digo sempre que todo visionário, ele aprendeu uma coisa. Ele não anda de mãos dadas com o passado, porque ele entendeu que para acessar o novo, os olhos dele devem estar fixos avante, devem estar fixos no amanhã, devem estar fixos no caminho da frente, não no caminho retrasado. Porque quando nós falamos em algo velho, podemos cronologicamente remeter este algo ao passado, nos trazendo uma ideia de algo que já foi feito há muito tempo, algo que se concretizou, algo que aconteceu lá atrás há muito tempo. E quando Deus fala de colocar algo novo, Deus está-nos a falar de um futuro. Deus está-nos a falar de um caminho para frente e não de um caminho
para trás. O passado representa voltas, mas o novo, o futuro, representa avanço. E é isso que Deus quer que você compreenda nesta hora. Não é sobre voltar, é sobre avançar. A palavra do Senhor aqui diz: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo da luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Veja, quando a Bíblia nos fala de deserto, o deserto representa um lugar de crise. Mas não é apenas uma simples crise. Não é apenas a ausência de um líquido precioso como este para você beber. Não é apenas a ausência de certos alimentos para você comer. Não. O deserto é um lugar de crescimento. O deserto é um lugar que te faz amadurecer. Sim, tem problemas. Sim, tem tentações. Sim, tem provações. Sim. Mas para que Deus derrame algo novo nesse deserto, para que Deus coloque um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, onde há ausência de um líquido como este, é preciso que aquela geografia, que aquela superfície seja trabalhada para suportar aquilo que Deus quer derramar. Às vezes Deus quer colocar uma coisa nas tuas mãos. Às vezes Deus quer colocar alguma coisa na tua vida, mas Ele não consegue colocar porque você não está preparado para receber. Você não está preparado para receber. Uma coisa que esta passagem nos ensina é não viver preso àquilo que já aconteceu. E essa passagem é muito fundamentada naquele código que eu disse há pouco tempo. O passado. Como é que nós devemos olhar para o passado? Veja, o passado serve como experiência, mas não como referência. O que é referência? Quando você fala de referência, você coloca algo aqui à frente, você olha, uau, eu vou me inspirar nisso, eu vou me basear nisso, eu vou agir com base nisso, eu vou tirar bons frutos disso aqui para trazer aquilo que eu estou a fazer agora e ter bons resultados. Mas veja, não é isso que Deus quer que tu faças. Nós devemos olhar para o passado como experiência, sim, porque é no passado onde nós fazemos, onde nós acertamos, onde nós erramos, onde nós adquirimos experiências. Mas é no futuro, é para o futuro que você deve olhar. Ei, se você se chama visionário ou visionária, mas você vive no presente, mas com a mentalidade no passado, você não é um visionário. Porque o visionário tem uma característica fundamental. O visionário não anda de mãos dadas com o passado. O visionário, ele anda de mãos dadas com o futuro. O visionário não precisa ter agora, no presente, aquilo que Deus já disse que ele vai ter lá à frente. O visionário é aquele tipo de pessoa que, se no momento este copo não tiver água, tiver vazio, sabe o que é que ele vai dizer? Ele vai olhar para ti e vai dizer: este copo está cheio de água. Você pergunta: como assim? Como é que o copo está cheio de água se ele está vazio? Veja, pega esse código. O visionário, ele não olha para a situação, nem para o passado. O visionário olha para o futuro. Quando você adquire essa cultura da visão, tudo muda. Eu digo sempre, o visionário é um viajante no tempo. O visionário vê o que ninguém viu, o visionário ouve aquilo que ninguém ouviu, o visionário sente o que ninguém sentiu, ele vive o que ninguém viveu. Por quê? Porque ele não está conectado ao passado. Ele sabe sim que o passado tem um papel fundamental, experiência. Mas o papel da referência está no futuro. E isso também pode ser aplicado, por exemplo, no mundo dos negócios, no mundo empresarial. Você que está a começar alguma coisa agora, algum projeto agora, por alguma razão você pode não ter recursos para começar, mas veja, se você se chama de visionário e você não começa porque há uma falta de recursos monetários, você não é visionário. Porque o visionário não vive de situação, o visionário vive de revelação. Quando nós falamos de situação, cronologicamente estamos a falar de presente, o agora, algo momentâneo.
Mas quando nós falamos de revelação, nós estamos a nos referir cronologicamente a algo que vai acontecer lá para frente, mas já nos foi revelado e nós cremos que vai acontecer. Por isso é que quando tu, visionário, não tens nada para comer, tu vais abrir a boca e, como ato profético, tu vais declarar: eu vou ter algo para comer. Vai ter algo aqui sobre este lugar para eu comer. Porque o visionário não olha para a situação. O visionário olha para a revelação que Deus colocou no coração dele, nos olhos espirituais. Então é muito importante que você adquira esta cultura da visão se você quer viver o novo de Deus, se você quer receber o novo de Deus e se você quer ser transformado por isso. E veja, esta passagem também nos ensina algo muito forte. O novo não começa fora, o novo começa dentro de nós. Deus já está a preparar um caminho, Deus já está a preparar um rio para colocar no deserto, para colocar nos campos áridos. Aliás, estas coisas já foram preparadas, mas nós precisamos de olhos espirituais para discernir, para compreender, e precisamos trabalhar nas nossas estruturas para receber aquilo que Deus quer colocar em nós. Neste momento eu quero convidar-te a abrir a tua Bíblia, ok? No livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. E assim diz as Sagradas Escrituras: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação, anota, pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro princípio, primeiro código que esta passagem nos mostra: renovação de mentalidade. Anota aí no teu caderno, no teu telemóvel, o que quer que seja. Para você acessar o novo, você precisa renovar a tua mentalidade. Não existe um acesso a coisas novas quando a nossa mentalidade está presa a coisas velhas. Não existe viver o novo de Deus quando a nossa mentalidade está presa em coisas velhas. É impossível nós vivermos o novo se nós tivermos uma mentalidade antiga. A nossa mente precisa ser moldada pela palavra de Deus para suportar mudanças espirituais e emocionais. Há lugares que você só acessa com uma certa mentalidade. Nem todo lugar está disponível a qualquer pessoa. Por quê? Mentalidade. Se você coloca uma pessoa com uma mentalidade escassa em um lugar de mentalidades prósperas, vai haver um conflito. Se você coloca uma pessoa em 2025 com uma mentalidade de 1945, vai haver conflitos. A pessoa não vai conseguir viver neste ambiente, não vai conseguir viver um ambiente de coisas novas, princípios novos, acessos novos, frequências novas. Por quê? Porque a mentalidade dela está presa a coisas velhas. Se você quiser viver o novo, se você quiser acessar o novo, você precisa construir uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade próspera. Abra agora a tua Bíblia. Estamos a fazer mesmo leitura de versículos em versículos, capítulos em capítulos, livros em livros, para que de facto sejamos ministrados pelo Espírito Santo nesta hora. Abra aí a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 25. Assim diz a palavra do Senhor: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, 26, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se você for parar para analisar
Esta passagem nos ensina dois princípios. Primeiro, o novo de Deus exige constância e não apenas experiências emocionais. Se você verdadeiramente vive no Espírito, você também deve andar no Espírito. Eu falo para você que é cristão, não é sobre a quantidade de línguas estranhas que você fala, não é sobre a quantidade de choros que acontecem quando você está no momento de louvor, não é sobre a quantidade dos momentos em que você cai tomado pela presença do Espírito Santo, mas é sobre a tua constância, sobre a tua constância na caminhada com o Espírito Santo. Para viver o novo de Deus é preciso haver constância, é preciso que não só vivamos pelo Espírito, mas que nós andemos constantemente e construamos um sólido e firme relacionamento com o Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso. Outro princípio, o odre renovado é aquele que permanece sensível à voz do Espírito Santo. Uma das coisas que muita gente tem perdido ultimamente é a sensibilidade espiritual. E quando você não tem sensibilidade espiritual, fica mais difícil você ouvir a voz do Espírito Santo. Você se torna mais insensível à voz, à palavra do Espírito Santo. E quando a Bíblia quando este princípio nos fala do odre renovado, quer dizer aquela pessoa, aquela estrutura, aquele lugar que já passou por uma renovação, aquele lugar que já foi transformado. É aquele que permanece sensível à voz do Espírito Santo. Se você quer acessar o novo de Deus para a tua vida, você precisa se tornar sensível à voz do Espírito Santo. Você precisa ouvir o que o Espírito Santo fala contigo. Você precisa fazer aquilo que Deus fala contigo. Ok? Vamos agora entrar em um outro aspecto muito fundamental: identificar os odres velhos. Quais são as áreas da tua vida que precisam de ser trabalhadas? Quais são as estruturas da tua vida que precisam de uma nova renovação para receber e suportar o novo de Deus? Veja, nós estamos a falar de sensibilidade à voz do Espírito Santo. À medida que você vai se tornando mais sensível ao Espírito Santo, Ele vai falando mais contigo, Ele vai te mostrando tudo aquilo que está desorganizado na tua vida, tudo aquilo que precisa ser trabalhado, renovado na tua vida. E você precisa aplicar aqui o princípio da visão e da obediência. Deus está a falar, Ele está a te mostrar, você está a ver atentamente toda a desorganização, todos os odres velhos da tua vida, e você aplica o princípio da obediência. É para eu remover isso, Deus, eu vou remover. É para trabalhar mais nessa área, Deus, me ajuda, porque eu creio que eu vou conseguir trabalhar em nome de Jesus. Então, quando você identifica os odres velhos, você reconhece o que precisa ser quebrado, deixado para trás, em outros termos, renunciado. Porque o verdadeiro cristianismo exige renúncia. E não há acessos novos sem renúncias. Você não consegue acessar uma coisa sem largar outra. Isso não é só um princípio espiritual, isso é para a vida toda. E uma coisa muito importante que eu e você precisamos aprender é sobre o desapego. O cristão não pode ser apegado. Você não pode ter apego às coisas. Falamos há pouco sobre o visionário, demos o exemplo do visionário. O visionário não anda de mãos dadas, ele não anda conectado, ele não é apegado a coisas passadas. Por quê? Porque ele entendeu que para acessar algo novo, ele precisa se desconectar de algo velho. Às vezes Deus tem algo novo para ti, mas Ele não te dá porque você continua preso em algo velho. Às vezes, veja, Deus quer te dar uma nova promoção no teu trabalho, na tua escola, o que quer que seja. Deus quer te dar uma nova casa, mas você continua apegado, conectado, preso ao teu quartinho, enquanto Deus lá à frente já preparou uma mansão para ti. Então é importante que nós identifiquemos os odres velhos e que nós nos desapeguemos deles, que nós deixemos para trás, que nós renunciemos. Veja, tudo aquilo que te afasta, que te impede de viver o novo de Deus, deve ser renunciado, deve ser deixado para trás. Porque a renúncia, ela tem o poder de promover o novo nas nossas vidas. Toda vez que você renuncia a algo velho, você está a abrir as portas para algo novo entrar na tua vida. Toda vez que você diz um não
Para uma coisa velha, você diz um sim automaticamente para o novo que Deus quer colocar na tua vida. E eu vou te passar agora 3 formas de odres velhos, 3 tipos de odres velhos que geralmente as pessoas têm muito. Primeiro, mentalidade antiga. Pensamentos limitantes e crenças que bloqueiam a tua fé. Veja, a fé é aquilo que vai te permitir de facto crer que Deus já preparou algo para ti. E tu só vais conseguir acessar aquilo que Deus preparou para ti se tu tiveres a fé. Então, pensamentos e crenças limitantes que bloqueiam a nossa fé. Abra agora a tua Bíblia no livro de Provérbios, uns livros da sabedoria, contém princípios milenares de sabedoria colocados neste livro pelo homem mais sábio da história da terra, Salomão. Ok? Provérbios, capítulo número 23, versículo de número 7, assim diz a palavra do Senhor. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Vou repetir. Provérbios capítulo do número 23, versículo de número 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos ficar por aí. O que é que Salomão queria nos dizer quando escreveu isso? Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, aquilo que você pensa determina aquilo que você acredita, consequentemente aquilo que você é. Nós somos o resultado das nossas crenças. Se nós tivermos uma mentalidade que é escrava de uma crença ou de um pensamento, assim será reproduzido nos nossos dias, nas nossas práticas, nas nossas atitudes. Ou seja, nós seremos tão igual àquilo que nós acreditarmos. Se você acredita que Jesus é o teu Senhor e Salvador, se você acredita que você pode acessar o novo de Deus e que você deve acessar, desde que você obedeça os princípios milenares, você vai viver aquilo que você acredita. Os teus resultados serão de acordo às tuas crenças. Se aquilo que está dentro de ti são coisas negativas, não esperes nada positivo, porque tudo que vai sair de dentro para fora será negativo. A partir do momento em que a tua mentalidade está formatada com crenças limitantes, você não vai conseguir, você não pode, você não é isso, você não é nada, ou outro qualquer tipo de crença que te impede de viver o novo, você não vai viver o novo. Automaticamente aquilo cria um bloqueio bem à tua frente que te impede de acessar o novo de Deus para a tua vida. Segunda forma de odres velhos, emoções não curadas. Feridas emocionais que impedem o fluxo do novo de Deus nas nossas vidas. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. As Sagradas Escrituras nos fazem menção a emoções. Elas nos falam de feridas, amarguras, sentimentos, emoções não curadas, não tratadas, não cuidadas. Este texto retrata sobre a raiz de amargura que contamina. A partir do momento em que você se deixa contaminar, ou que você é contaminado, ou que você também contamina outras pessoas com emoções não curadas, feridas não curadas, sentimentos velhos, feridas velhas, dificilmente você viverá e acessará o novo de Deus para a sua vida. Dificilmente. Uma emoção não curada é um empecilho para acessarmos o novo de Deus para as nossas vidas. Trate das suas emoções, cuide das suas emoções, cuide dos seus sentimentos. Aquela ferida que não foi bem tratada, vá a um local onde você pode cuidar da ferida, colocar tudo que deve ser colocado, transformar aquela estrutura degradada em um campo fértil para receber o novo de Deus que vai brotar e dar muitos frutos. É importante que nós tenhamos emoções curadas. O homem que não sabe gerir as suas emoções não vai saber gerir mais nada. O homem que não sabe cuidar das suas emoções não vai saber administrar nem cuidar do novo que Deus tem para ele. Por isso,
na maior parte das vezes, aquelas pessoas que não cuidam das feridas não curadas, não tratadas, não recebem o novo de Deus em suas vidas. Terceira forma de manifestação de odres velhos nas nossas vidas: hábitos e práticas antigas. Eu também já tive muitos hábitos que me limitavam, que me impediam de viver aquilo que Deus tem para mim. Então nós precisamos ter um estilo de vida coerente com a nova estação. Convido-o a abrir agora o livro de Efésios, capítulo de número 4, versos de 22 a 24. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto à maneira antiga de viver, quanto à maneira que? Antiga de viver. Aqui a Bíblia já nos mostra o princípio cronológico que nos remete ao passado. Algo antigo é algo velho, é algo do passado, cronologicamente falando, ok? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado, ou seja, a abandonar, a deixar lá, no fundo, a velha natureza, ou seja, aquilo que já é velho, aquilo que é antigo, aquilo que é do passado. A velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes de verdade. Ok? A palavra aqui nos traz um princípio muito forte: despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Faz uma breve reflexão. Entra num ambiente de perguntas retóricas em que tu não precisas abrir a boca para responder. Reflita. Pensa no teu antigo eu. Pensa naquela pessoa que impedia que os novos acessos, que as coisas novas de Deus fossem derramadas em sua vida. E lembre-se de uma coisa: um homem com vestes antigas não poderá receber as novas vestes que Deus tem para ele se ele não se desfizer das vestes antigas. Você precisa largar o velho para receber o novo. É impossível eu estar com esta camisa no meu corpo e colocar uma outra camisa. Não dá. Eu devo tirar esta, devo deixar de lado. Está aqui a nos dizer: vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. A tua velha natureza, as tuas práticas velhas, teus hábitos antigos. Em Efésios, Paulo nos instrui a deixar isto de lado para que nós recebamos novas coisas de Deus. Sabe, por muito tempo eu não acessei uma coisa de Deus, porque eu tinha um hábito velho que me sugava, era uma prisão, aquilo me impedia de viver o novo de Deus. Era o hábito da mentira. Eu já menti muito nessa vida, meus amados. Eu já fui um profissional em mentir. Profissional, mentiroso compulsivo. Quem me conhece intimamente sabe do que eu estou a falar. Mas veja, para começar a viver o novo de Deus, eu tive de me desfazer daquelas coisas. E todo o hábito, não importa o quão insignificante, entre aspas, seja este hábito, você precisa se desfazer dele. Às vezes, um simples hábito de procrastinação, simples não, porque é muito complexo. Às vezes, um hábito de preguiça, um hábito até de desorganização, de não ser organizado, o vai impedir de receber o novo de Deus. E eu te pergunto agora, se nem a tua própria vida tu consegues organizar, será que tu vais conseguir organizar a empresa que Deus quer colocar nas tuas mãos? Se nem governo tu tens pela tua vida, será que vais conseguir administrar e governar aquilo que Deus preparou para ti? Nós às vezes culpamos muito a Deus pelas coisas que queremos que Ele nos dê, mas não entendemos que a razão pela qual Deus não nos dá está na nossa estrutura, que está dentro de nós. Nós precisamos trabalhar no ser antes de ter. Um princípio muito forte, anota aí. Você precisa ser antes de ter. Os físicos entenderam muito bem isso como a lei da atração. Você atrai para você aquilo que você é. Ou seja, se você é uma pessoa que tem práticas e hábitos velhos
que lhe impedem de alcançar o novo de Deus para a tua vida, você não vai viver, por mais que você muito queira. Você não vai viver o novo de Deus para a tua vida. Por quê? Porque você não é aquilo que você busca ter. Você quer ter dinheiro? Trabalha no teu interior. Deus vai colocar dinheiro na tua mão. Porque dinheiro na mão de uma pessoa má vai gerar maldade. Coisas boas em mãos de pessoas más, resultado, maldade. Maldade. Ok? Você busca conhecer novos lugares, novas pessoas, você busca ter uma rede de contactos incrível. Primeiro trabalha no ser, trabalha em ti, para que depois você próprio atraia para perto daquilo que tu és. Eu às vezes converso com muita gente que reclama, mas meus amigos são só assim, assado e cozido. Não, veja, se os teus amigos são todos assim, o problema não está neles, está em ti. Porque você atrai para você aquilo que você é. Se você é uma pessoa com uma mentalidade próspera, mentalidade de crescimento, se você é uma pessoa que busca a Deus, se você é uma pessoa espiritualmente forte, as pessoas que você vai atrair serão muito semelhantes a você. Muito semelhantes a você. Anote isso, ok? E nunca esqueça dessa coisa. Nós vamos terminar agora a nossa aula e eu vou aproveitar aqui para deixar umas considerações finais e separar alguns códigos muito importantes, ok? Destacar alguns códigos para que vocês possam acessar o novo de Deus para as vossas vidas. Primeira coisa, vocês devem buscar a Deus. A tua prosperidade não está na mão de um homem, nem de uma mulher. A tua prosperidade está na mão de Deus. Então, busca a Deus, mas não busca com a intenção de pura e simplesmente receber algo em troca. Nós não devemos buscar a Deus por causa daquilo que Ele tem para nos oferecer. Nós devemos buscar a Deus por causa daquilo que Ele representa para nós. Primeiro passo, busca genuína por Deus. Segundo passo, obediência. À medida que você vai buscando intensa e genuinamente a Deus, Deus vai falar mais contigo, você vai ter sensibilidade espiritual e Deus vai começar a te pedir algumas coisas. Nessa hora, fica esperto. Ouviu? Tá bem, pai, eu faço. Não cometa o erro, por exemplo, de Moisés e daquele povo. Uma viagem que poderia ter durado pouco tempo, 40 anos, para saírem do lugar onde estavam à terra prometida. Por quê? Por causa da desobediência. Você tem de aplicar o princípio da obediência, porque obediência promove prosperidade. Prosperidade significa avançar, crescer. Você quer acessar coisas novas, você quer viver algo novo, obedeça aquilo que não só Deus, mas também os seus pais, as pessoas a qual você está submetido, você é liderado por elas. Obedeça, obedeça e obedeça. E você vai ver os frutos disso. Terceiro código, terceiro princípio é a fé. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. E mais do que ter fé, você precisa agir. A Bíblia lá em Tiago nos mostra que a fé sem obras é morta. Não adianta você dobrar o joelho, orar em línguas, orar do jeito que você quiser, falar o que você quiser, abrir a boca para profetizar do jeito que você quiser. Se você não fizer mais do que falar, aquilo não vai acontecer e você não vai viver o novo de Deus para a tua vida. Você não vai. Ok? É importante acreditar, é importante ter fé, mas mais do que isso, você tem que ter fé e você tem que praticar aquilo que você acredita. Ok? Só assim você vai conseguir viver o novo de Deus. Portanto, para você se tornar um odre novo, para que você se torne uma estrutura nova, que receba o vinho novo, eu vou te trazer 3 passos rápidos. Mais uma vez, além dos princípios que eu já te dei. Oração e busca constante, meditar na palavra de Deus e renovar os teus pensamentos, as tuas crenças, os teus hábitos, ok? E tu precisas alinhar os teus hábitos à nova estação que está por vir e aquilo que Deus quer colocar na tua vida. Abra a tua Bíblia em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, vamos fechar agora. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O novo de Deus não é apenas algo que recebemos, é algo que nos tornamos. E ouve, Deus tem um convite para ti. Jesus Cristo tem um convite para ti. A Bíblia nos ensina que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. E a Bíblia nos ensina que a partir do momento em que Deus, o Pai, enviou o seu Filho para morrer por nós, tudo se fez novo. Nova criatura nós somos, porque nós estamos dentro, nós estamos em Cristo, vivemos para Cristo, servimos a Cristo. Se você não serve a Cristo, eu convido-te a servi-lo. Será a melhor e a maior decisão, a mais importante, não só dos teus dias na terra, mas para a tua eternidade com Ele. Um grande abraço, fica aqui, fica atento, fique conosco para as próximas aulas, ok? E eu espero que o Espírito Santo tenha falado intensamente contigo nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, de acordo ao horário e a região que você se encontra neste momento. Um grande abraço e fica com um desafio. Eu deixo-te aqui uma lição, um trabalho de casa. Identifica um odre velho na tua vida e começa a substituí-lo por um novo hábito, pensamento ou atitude. E você verá a transformação disso. Muito obrigado e Deus abençoe.